Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos à nossa videoaula 21. Fala sobre magnetismo, força magnética em condutor retilíneo. É o que foi trabalhado nessas últimas semanas também. E agora o conteúdo vai ser disponibilizado em videoaula também. Então, ao colocarmos um determinado fio percorrido por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, verifica-se que ele sofre a ação de uma força, que a gente chama de força magnética. Em um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, cada uma das cargas que se movem com uma velocidade v fica sujeita à ação de uma força magnética cuja intensidade é F e é dada pela equação F igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Isso a gente viu em outra videoaula. Para um condutor retilíneo de comprimento L percorrido por uma corrente EI, temos, tá aí o desenho mais ou menos, né? L igual a V vezes ΔT. Essa é aquela equação da velocidade, é o espaço, né? No caso aqui, é o espaço L e o tempo T igual a velocidade V, passando o V para um lado, né? Normalmente a gente vê escrito assim, né? V igual ΔS sobre ΔT. Essa é a equação da velocidade. Então, se a gente considerar ΔS aqui, né, esse ΔS, como L, passando o ΔT para lá, fica L igual a V vezes ΔT, que é o que está aqui em cima, né? E seguimos. Sabemos também que I é Q sobre ΔT. Isso é a noção de intensidade de corrente. Então, substituindo, isolando ΔT aqui, ó, fica L sobre V, isolando ΔT aqui, fica Q sobre I. As duas, esse ΔT e esse ΔT sendo iguais, você pode igualar as duas. Então, L é V, aqui multiplica em cruz assim, né? Q vezes V igual a L vezes I. Então, F, força, aqui ó, essa força magnética, né? É B vezes IL. Por que IL? Ó, se Q vezes B é L vezes I, substituindo aqui, ó, Q vezes B é L vezes I. Q vezes V, desculpa, Q vezes V aqui, ó, na fórmula lá em cima, é L vezes I. Aí só para ficar de uma forma mais fácil de entender, né? B vezes I vezes L diu seno de θ. Tá certo? Então, nossa força que aparece sobre o condutor retilíneo é dado por essa fórmula, B vezes I vezes L. A direção e o sentido do vetor força magnética, nesse caso, é dado também pela regra da mão esquerda. Lembra da regra da mão esquerda? Só que agora a gente vai ter dessa forma, F pro B e I, FBI, que é o dedo indicador deve ser alinhado com o campo magnético B, o dedo médio deve ser alinhado com a intensidade de corrente I, e o dedo polegar vai indicar em 90 graus em relação aos outros, vai mostrar o vetor força magnética. Então aqui no desenho, você pode ver, ó, o dedo, esse dedo indicador está alinhado com o campo aqui, o dedo médio está alinhado com a corrente elétrica, e entre eles, formando ângulos de 90 graus aqui, está a força que é, nesse caso, para cima, empurrando o condutor para cima. Um exemplo. Vejam só, o condutor tem uma corrente I passando por ele e um campo magnético para a direita.
Então, se você fizer o alinhamento, a força que vai aparecer aqui, no caso ele pede o valor, né? Então, dizendo que esse fio tem 16 metros, que a intensidade de corrente é 0,5 e que o campo é 0,25 Tesla. Dá para perceber que ele está formando um ângulo de 90 graus, né? Entre o campo e o I, há um ângulo de 90 graus. Os dados do problema são esses aí. E a gente usa a fórmula para condutores no campo magnético. F, força magnética, é Bill, seno de θ. 0,25, que é o valor do campo, vezes I, que é 0,5, vezes 16, que é o comprimento em metros, né? 0,125 vezes 16 vezes 1, que é o seno de 90, vai dar 2 newtons. Outro exemplo, uma barra fina de cobre de comprimento L igual a 0,5 e massa 100 gramas está inicialmente suspensa por 2 fios da mesma massa, ou melhor, de massa desprezível. A barra está imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 10 Tesla, cuja orientação é perpendicular e entrando no campo da folha. A gravidade no local possui módulo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para anular a tensão nos fios que suportam a barra de cobre, é necessário que uma corrente I seja aplicada no sentido indicado na figura abaixo. O valor dessa corrente I em amperes deve ser, e aí ele dá as opções lá, 0,2, 0,4, 0,3, 0,5. Usando a fórmula para condutores no campo magnético, a gente tem um conhecimento, né? Mas só para lembrar o seguinte, ó, quando você alinha o seu dedo indicador entrando no papel, que é o que está acontecendo aqui, né? Ó, aqui é entrando. A corrente elétrica é da esquerda para a direita, para cá. Então, alinhando dessa forma, vocês vão ver que a força magnética vai aparecer para cima, enquanto que o peso da barra é para baixo. Como a gente vai resolver isso? Se ele quer que a tensão seja nula nos fios, é necessário que essa corrente aqui anule com a força magnética o peso, certo? Então a gente vai ter que descobrir qual é o valor de I para que a força magnética seja igual ao peso. Isso, para que a barra esteja em equilíbrio, é necessário que a força magnética seja igual à força-peso, com sentido contrário, isso mesmo. Então, lembrando da fórmula, né? Força magnética é Bill, seno de θ, e peso é massa vezes gravidade. A gente iguala as duas. Força magnética é igual ao peso. Então, Bill, seno de θ igual a massa vezes gravidade. Substituindo os valores que foram dados e já adequando, por exemplo, a massa, que foi dado em gramas, foi transformado em quilogramas para 0,1. O restante, o campo 10, está certo. O 0,5, que é o comprimento, 50 centímetros, já está em metro, a meio metro. E aí é só resolver a conta. 10 vezes 0,5 dá 5. Seno de 91. 0,1 vezes 10 dá 1. Então fica I igual a I 1 sobre 5, que vai dar 0,2. Resposta letra A. Muito bem, é isso mesmo. Então, agora, pelo que a gente viu dessa semana, é isso. Até a próxima. Bons estudos para vocês.